No dia 15 de maio deste ano, nós realizamos uma audiência pública na Câmara Municipal de Osasco sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Foi uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e também da Comissão da Criança e do Adolescente lá da Câmara Municipal. Estiveram participando outras representações de entidades da nossa cidade, como o CMDCA, a OAB, o SEDECA, as Secretarias Municipais da Saúde, da Educação e também da Assistência Social, além do Conselho Tutelar. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre algumas das demandas que foram colocadas pelo Conselho Tutelar durante a audiência pública, e nós viemos então até a chefia de gabinete aqui do prefeito, o João Pérez, buscar essas informações a respeito de algumas questões que foram apresentadas pelos conselheiros, dificuldades enfrentadas no trabalho dos conselheiros, a questão da falta de estrutura que alguns comentaram. Então nós estamos aqui hoje para essa finalidade, porque essa é uma responsabilidade do Poder Legislativo, e eu faço aqui, em nome dos vereadores da Câmara Municipal, o papel é exatamente disso, de buscar informações a respeito dessas questões que foram apresentadas na audiência pública. João, a Lei Municipal número 4.583, de 10 de julho de 2013, sobre a Política Municipal da Criança e do Adolescente, estabelece como órgãos de definição das ações e também de fiscalização o CMDCA e o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar apresentou durante essa audiência algumas dessas dificuldades que eu comentava. Eu queria saber o seguinte, o que o Poder Executivo Municipal está fazendo para melhorar a questão da infraestrutura dos conselhos tutelares no município, uma vez que essa foi uma das questões apresentadas, das dificuldades de infraestrutura dos conselhos municipais. Muito importante sua pergunta. O Poder Executivo ele tem o dever, de dotar os conselhos tutelares e o próprio CMDCA, com a infraestrutura, a manutenção e todo o suporte administrativo para o pleno funcionamento dos conselhos. O CMDCA e o próprio Conselho Tutelar são autônomos, eles têm autonomia no funcionamento deles, e o Executivo, através de uma ação coordenada e dialogada com os conselhos, prevê e realiza essa estrutura. Os conselhos tutelares, o Conselho Tutelar Norte, por exemplo, ele tem uma sede própria, que é um órgão próprio municipal, e que é dotado de toda a infraestrutura para atendimento dos cinco conselheiros, além dos funcionários que auxiliam na administração do órgão. A gente tem feito um aprimoramento do equipamento. É um equipamento que foi inaugurado o ano passado, há pouco tempo, e mesmo assim a gente tem aperfeiçoado, a gente instalou portão eletrônico no equipamento, a gente tem feito todo um trabalho de melhorias da infraestrutura. O Conselho Tutelar Centro, nós estamos já em vias de mudança para um local novo com acessibilidade. É importante dizer que os imóveis eles precisam ter acessibilidade e serem dotados de espaço para o pleno atendimento das famílias que são acolhidas no local e as próprias crianças e adolescentes. Então o Conselho Centro também está em vias de mudança. O Conselho Tutelar Sul, nós estamos buscando um novo imóvel junto com o próprio Conselho, e acreditamos que em breve também nós dotaremos ele de um novo local para atendimento. Então, em linhas gerais, o Poder Executivo está realizando todo o suporte que envolve a questão da logística, veículos, motoristas, limpeza dos conselhos, computadores, internet, toda essa rede de informação importante, ouvindo sempre as demandas dos conselhos e o Executivo executando de acordo com os trâmites legais. Sobre essa questão dos veículos, foi levantado lá, porque cada conselho tutelar, cada um dos três, dispõe de um veículo para suas atividades. E foi levantada a questão de que, por exemplo, tinha um veículo que estava faltando cadeirinha para o traslado de crianças, o bebê conforto. O que já foi feito nessa questão? Já foram compradas, adquiridas, instaladas essas cadeirinhas? E uma segunda questão que o Conselho Tutelar da Zona Norte
tem solicitado mais um veículo para a Zona Norte. Gostaria que desse uma explicação Sim. sobre isso. Assim que houve a sinalização, né, a informação sobre a cadeirinha para transporte, que é realmente fundamental para o transporte de crianças em veículos, nós já concedemos cadeirinhas novas para os 3 conselhos. Os 3 conselhos receberam as cadeirinhas e foram orientados na sua utilização. Então houve um avanço nesse item. Quanto aos veículos, também nós promovemos revisão de veículos, higienização dos veículos. E na questão do Conselho Norte, que existe uma demanda de trabalho muito grande, também gostaria de registrar que os conselheiros, os 3 conselhos tutelares, né, cada conselho tutelar tem 5 conselheiros que são eleitos, eles têm uma demanda muito grande de trabalho. A gente tem essa ciência, a gente acompanha isso. Então são pessoas que estão ali imbuídas no dever e cumprindo o dever na sua atuação. O Conselho Norte, em razão dessa demanda e dessa solicitação, nós iniciamos um levantamento, né, do uso do veículo do Conselho Norte para justificar uma futura aquisição de um veículo. Claro que isso vai depender também de uma articulação com o próprio CMDCA, que é o órgão fiscalizador, né, e controlador da política municipal dos direitos da criança e do adolescente. A gente já está dialogando com o CMDCA, e assim que nós recebemos o diagnóstico de atendimento do Conselho Norte, e se for demonstrado que há necessidade de aquisição de um veículo, nós faremos todos os esforços para essa aquisição. Excelente. Uma das questões que nós temos como responsabilidade legislativo é a fiscalização e, portanto, a cada 4 meses, por lei, o Conselho Tutelar faz uma prestação de contas, uma audiência de prestação de contas, e eles trazem dados, trazem informações. Existe aquele sistema para atendimento, o CIPIA, né, que é um Sistema Nacional de Registro para tratamento de informações, é um sistema nacional de registro, que ajudaria nessa questão da segurança nas informações, se elas realmente são coerentes. Queria perguntar o seguinte: essa ferramenta, ela está sendo usada no município de Osasco? Como que estão os trâmites para implantação ou desenvolvimento dessa ferramenta aqui no município, pelos conselhos? Sim. O CIPIA, de fato, é uma ferramenta nacional, é web, uma ferramenta gratuita, e os conselheiros devem utilizá-la. Nós fizemos um levantamento junto ao CMDCA e solicitamos que o CMDCA promova um treinamento aos conselheiros. Nós recebemos algumas informações de alguns conselheiros, né, que nos solicitaram esse treinamento para aperfeiçoar. É uma ferramenta tecnológica que exige uma série de mecanismos para preenchimento de dados, e é uma ferramenta muito importante para que nós tenhamos dados qualitativos e quantitativos da atuação dos conselhos. Isso fortalecerá a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, fortalecerá as ações do Executivo no atendimento de novos equipamentos, de solicitar apoio de outros órgãos, de outras esferas, né, além do próprio município, e o trabalho também dos conselheiros na prestação de contas. Então, esse sistema já existe, o que nós estamos, nos comprometemos junto com o CMDCA, né, o CMDCA já está fazendo esse levantamento para realizar um treinamento aos conselheiros. E com o treinamento nós acreditamos que a ferramenta será 100% utilizada por todos os conselheiros. Uma última questão que eu queria aqui buscar também informações. Ficou muito claro durante a audiência pública, já é um eco antigo na cidade, que os 3 conselhos que existem hoje na cidade, eles são insuficientes para atender uma demanda de 700 mil habitantes. Pelo menos é o que nós escutamos, estamos também buscando informações sobre isso. E eles reclamam são 15 conselheiros para um município desse tamanho, eles reclamam a necessidade de ampliação da quantidade de conselhos. A questão que eu queria perguntar é o seguinte: está sendo feito algum tipo de avaliação por parte do Poder Executivo e do CMDCA, que me parece que eles são os responsáveis de fazer essa avaliação, sobre essa possibilidade de ampliação de novos conselhos tutelares aqui no município de Osasco? Sim, já existe uma conversa, uma tratativa com o CMDCA
Primeiro ponto importante é que a gente levante todos esses dados qualitativos e quantitativos. Através desses dados, né, que serão possivelmente apresentados em futuras prestações de contas dos conselhos junto ao legislativo, através desses dados a gente vai ter condição de mensurar a necessidade de quantos conselhos a mais, né, eventualmente seriam criados ou não. O CMDCA, ele por lei municipal, ele é o órgão que deve apresentar ao executivo esse estudo de acordo com a densidade demográfica, atuação geográfica do conselho, né, e dados qualitativos e quantitativos. Então, assim, partindo do CMDCA, esse estudo sendo apresentado ao executivo, nós também temos representantes lá da administração no CMDCA, né, e com esse estudo em mãos, a gente consegue visualizar quantos conselhos a mais seriam necessários, qual seria o custo orçamentário, né, com o planejamento orçamentário, e a gente está com certeza aberto ao diálogo para uma melhoria futura em relação a esse ponto. Certo. Nós, enquanto Poder Legislativo, estaremos de fato fazendo esse papel de acompanhar, porque é muito importante para a cidade ter respostas, sobretudo depois daquela audiência tão participativa, com tantas entidades aqui que se preocupam com essa questão da criança e do adolescente. E aqui eu quero, em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e também da Comissão da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher, da Câmara Municipal, agradecer por essas informações, desejar que esses encaminhamentos eles possam cada vez mais se concretizarem. E nós nos colocamos também à disposição para fazer com que o município de Osasco se torne cada vez mais uma referência para a nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, e muito importante essa interlocução entre os poderes constituídos, Poder Legislativo, Executivo, o próprio Poder Judiciário também, os conselhos. Eu acredito que com bastante transparência, que é inerente ao nosso trabalho aqui, e com essa articulação conjunta, né, de forma conjunta, todos nós atingiremos o resultado final, que é o fortalecimento da política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Esse é o importante. E nesse caminho a gente tem que viabilizar todos os instrumentos para que todos os conselheiros, né, tenham total condição de exercer 100% do seu trabalho. Excelente. Muito obrigado.